de novo aqui. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esse é o único homem na Bíblia que sofreu, mas fez uma oração para Deus, nunca mais teve luta na vida. É o único, mas é o único. Você não está achando que vai ser uma coisa com você, não, né? Ele sofreu, mas é o único homem, porque a Bíblia diz que Deus respondeu a oração dele. Eu não sei quanto tempo, mas Deus respondeu a oração dele. Então, o que eu quero mostrar para você aqui nesta noite, que Jabes era um sujeito marcado pela dor. A Bíblia diz que a mãe dele o chamou Jabes porque com dores o dei à luz. Eu até lembrei da minha mãe, porque está ali a neném da Stephanie, né, está com 12 quilos. Ela nasceu com quantos quilos, Stephanie? 4? Eu nasci com 5.800. Engraçadinho, né? Não, 5.800. Minha mãe ficou 1 mês em coma na Santa Casa. Para quem é mãe aí, já sabe que o negócio foi. Engraçadinho, né? É. Trabalhou comigo e não perdeu o jeito, não. Mas vezes que eu perdi depois disso, né? Então minha mãe ficou 1 mês em coma. Realmente, entre a vida... ainda tem a cabeça que é pequenininha, né? Ainda tem esse detalhe também, né? E foi parto normal, Raquel. Foi parto normal, foi parto normal. Foi. Eu não vou falar nada, não. Mas, enfim. Gente, a mãe dele diz: com dores o dei à luz. Então, imagina... toda vez que a mãe olhava, o que nós entendemos, olhava para esse menino só me trouxe sofrimento. Já pôs o nome no menino de dor. Imagina você carregar um nome desse, dor. Já é uma profecia na sua vida, dor. Então a vida dele não foi fácil. Você tem que lembrar o seguinte, que Jabes nasceu, criança, adolescente, até chegar à fase adulta. Ele chegou num ponto que eu creio, estou conjecturando, a irmã Ruth colocou aqui, coitadinha. Coitadinha, mas está firme até hoje, irmã Ruth. Está com 83 lá, mas ainda teve mais um depois de mim, o outro nasceu normal, né? O outro nasceu normal. Então, gente, o Jabes, ele fez a mãe dele sofrer. Se minha mãe sofreu com os recursos que tinha 58 anos atrás, imagina o Jabes naquela época que não tinha recurso nenhum. Que as mulheres, muitas mulheres morriam no parto. E agora, esse homem, esse rapaz, ele é carregado por uma marca de dor, de humilhação. E ele vai carregando isso pela vida toda dele. Os irmãos, talvez a mãe dele ficou com alguma sequela do parto, eu não sei. Mas digamos que tenha ficado, porque ela colocou o nome dele de dor. Quem sabe os irmãos falavam assim: está vendo? Nossa mãe sofre por sua causa. Imagina você como filho, alguém falar com você assim: nossa mãe sofre por sua causa. Você não ia ficar chateado? Saber que a sua mãe sofre por sua causa? Assim também nos dias de hoje. Quantos estão fora aí, ó, fazendo coisas erradas lá fora? Né? A senhora sabe disso, né, missionária Vera? Quantas vezes de joelho em casa, orando para esse menino aí, ó. Dor, sofrimento, porque a senhora não dormia. Uma noite sem dormir já é terrível, imagina várias noites, ainda preocupada com o filho ainda. Então Jabes, ele era um homem carregado pela dor. Ele gerou dor e era um homem carregado pela dor. A vida dele não foi fácil, marcado por esse estigma. Amém, irmã Ruth? Então, marcado por esse estigma. E mesmo com um rótulo agora, ele cresce. Ele toma consciência, porque chega uma hora, gente,
Quando eu digo cresce, não quer dizer que chegou aos 15 anos, 16 anos, 17 anos, 19, 20. Tem gente que só acorda aos 40. Tem gente que só já acorda aos 10 anos, aos 15 anos. Tem gente que não acorda de jeito nenhum. Está com 100 anos, não acordou até hoje. Eu não sei qual o momento que Jabes acordou, mas eu acredito que ele era rapaz. E ele acordou em algum momento e ele pensou assim, poxa, que vida miserável e fracassada é essa que eu estou levando? Todo mundo que olha para mim só vê dor, só olha para mim e me vê um fracassado, porque uma pessoa que carrega esse estigma, ela não consegue romper na vida. E eu provo por causa da oração dele. Ele pediu o que ele não tinha, porque você ora pedindo o que você não tem, porque aquilo que você agradece o que você tem. Verdade ou mentira? Você pede o que você não tem. Então Jabes passou por um processo de dor, de humilhação. E quantos não são assim nos dias de hoje? Humilhação, luta. E o pior, na oração de Jabes, ele não pede para Deus tratar com ninguém. Trata com meus irmãos, trata com minha mãe. Sabe por quê? Ele sabia, o problema sou eu. Eu que estou querendo dar de coitadinho. Não interessa se eu nasci com dores, já nasceu, já aconteceu, vai fazer o que da vida agora? Meu irmão, tem coisas na sua vida que já aconteceram. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Tem gente que só vive do passado, remoendo, jogando na cara do outro. Verdade ou mentira? Você precisa acordar para a vida. O que aconteceu hoje, o que você comeu hoje no café da manhã, já passou, já acabou. O que você conversou hoje, durante o dia, já acabou. Amanhã é um novo dia, é uma nova oportunidade que Deus te dá. E a ficha de Jabes caiu. Porque se tem uma coisa, meu irmão, que eu particularmente odeio, é quando alguém vem conversar comigo. Eu estou pronto para atender todas as pessoas, mas eu não gosto quando a pessoa chega assim, pastor, porque fulano, aí eu vou escutando a história. Quando eu vejo a história, não é fulano, é a pessoa. O culpado é você. Pastor, como eu sou culpado por algo que fizeram comigo, com raríssimas exceções, cada um tem a vida que merece. Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Verdade ou mentira? Sim ou não? Então você precisa entender que você está levando a vida hoje com aquilo que você plantou lá atrás. Temos um caso aqui na igreja. Eu falo aqui na igreja, não quer dizer nessa localização aqui não, eu falo na igreja. A mulher veio reclamar comigo do marido. Pastor, meu marido é um nojo. Eu falei, e a senhora? Não, eu estou na bênção. Falei, o que está acontecendo? Aí começou a falar, pá, e desembolcou aqui tanto de trem. Eu calado. O senhor não vai falar nada, não? Não, eu só vou ouvir. Eu só vou falar na hora que eu escutar seu marido. Mas, não, eu tenho que escutar os dois. Tem que escutar os dois, Porque a senhora está falando que ele é chato, que ele é aborrecido, que ele é isso, que ele é porco, que ele não sei o quê. E se ele falar que a senhora é porca, é chata, aborrecida, é nojenta, é não sei o quê? E aí, como é que fica? E aí? Porque só escutar a senhora não vai dar. Sabe o que ela fez? Virou lenda. Sumiu. Desapareceu. Meu irmão, põe na sua cabeça, tem coisas que a culpa é sua. A culpa é sua. Sim ou não? Sabe aquele negócio? Eu lembro que quando eu, mais de 30 anos atrás, bebia demais e passava mal no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, pensava assim, eu acho que foi aquele pedacinho de carne que eu comi. Foi aquele docinho que eu comi naquela festa que fez mal. Encheu o bucho de tudo. Foi a última, aquela lá que ela não estava boa. Comeu de tudo que podia e não podia, bebeu tudo que podia e não podia, mas a culpa é de alguém. Isso quando não falava assim, estou achando que lançaram a praga para mim naquele lugar que eu passei. Enche um bucho de cachaça, de comida e tudo, e o culpado é o dono do boteco. Por acaso o dono do boteco está te amarrando e mandando, colocando você lá dentro, te obrigando a beber? Meu irmão, pelo amor de Deus, Jabes acordou
E eu garanto, isso eu garanto que eu estou falando, pela oração que Jabes fez. Então, esse rótulo negativo, ele não aceitou mais viver dessa maneira, viver limitado. Ele não aceitou mais ser o homem da dor. Ele não aceitou mais ser o homem do fracasso. Ele não aceitou mais ser o homem da derrota. Ele não aceitou mais ser o homem da praga, da desgraça. Ele não aceitou mais isso. Falou, peraí, eu não aceito mais isso. Mas ele não foi nos irmãos dele, bateu na cara dos irmãos, falou assim, a partir de hoje ninguém me chama de dor mais, ninguém me chama de miserável mais. Não, ele foi falar com Deus. Tem coisas que você precisa falar é com Deus. Fechar essa tramela, porque tem gente que é o seguinte, acordou mal, está com um BO em casa, pediu um Uber, motorista do Uber tem nada a ver com a sua vida, já sentou lá atrás, ô moço, já passou por isso na sua vida alguma vez? É ruim, né? Eu estou passando por isso e tal. E o motorista do meu Deus pensando nas contas que eu tenho que pagar e essa mulher falando na minha cabeça. Não é assim? Eu aqui, meu irmão. Ou então para no ponto do ônibus. Olha o jeitinho, senta assim, põe a bolsa assim. Parece uma seda, né? A hora que senta alguém do lado, a vida é difícil, né? É só sofrimento. O homem não presta, a mulher não presta, ninguém presta. O homem não presta, o governo não presta, a mulher não presta, o pastor não presta, o padre não presta, ninguém presta. Aí a outra pessoa, se estiver na mesma sintonia, já entra naquilo. Aí a pessoa já vai trabalhar toda cheia de peso, carregando aquilo ali. Meu irmão, está na hora de você assumir os seus erros. Está na hora de você assumir os seus erros. Você tem que assumir que tem área da sua vida que você é fera, você é bom mesmo, você é boa mesmo. Mas tem área da sua vida que você está ruim demais. Você é muito ruim de serviço. Tem área da sua vida que você tem que assumir. Eu estou vivendo dor porque eu quero. Eu preciso mudar isso aqui. E não adianta também sentar dentro da sua casa com um bico desse tamanho, ou dentro da igreja, só para alguém chegar, como é que você está? Não está esperando isso de mim, né? Não, porque tem uns que chegam assim. Tudo que eu queria, pastor, era um abraço. Olha lá, minha esposa está ali, as irmãs estão ali, vai abraçar todo mundo aí, ó. Sabe o que você precisa? Você precisa tomar posição e falar, eu sou mais do que vencedor. Eu não vim nessa terra para dar errado, não. Eu vim nessa terra para dar certo. Eu vim nessa terra para ser bênção. Eu vim nessa terra para vencer. Eu vim nessa terra para vencer. Eu vim nessa terra para vencer. Entenda isso, você veio nessa terra para vencer, meu irmão. Meu Deus do céu. Eu fui gerente de vendas muito tempo. Chegava aquele vendedor. Acontece negócio que você não vende. Eu estou com uma unha encravada, eu estou... Então é o seguinte, sai fora e dá lugar para outro. Ué? Então desculpa, não, assim, desculpa demais. Meu irmão, não tem que dar desculpa. Você tem que ver onde você está errando. Jabes olhou e falou assim, não vou viver mais isso. Não vou viver essa vida mais. Eu não aceito isso na minha vida. Chega! Você acha que as pessoas pararam de chamar ele de dor, de falar, fracassado, derrotado? Continuaram falando. Meu irmão, sabe como é que você vai fazer a pessoa calar a boca? É vencendo. Não é batendo boca com ninguém, não. É mostrando resultado. Mostra resultado. Agora fica aí. Está todo mundo me humilhando. Todo mundo me humilhando. Todo mundo não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, dá a volta por cima. Levanta essa cabeça. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E a maioria do choro, quem causou foi você mesmo. Quem pisou no espinho foi você. É isso aí mesmo. A oração de Jabes, presta bem atenção nisso aqui, mudou o seu destino
e tornou Jabes, meu irmão, isso aqui é forte demais. O texto começa dizendo que Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. Porém, quando começou, era só dor e humilhação. Mas como é que terminou? Ilustre, melhor do que os irmãos. Os irmãos que... Você tem que esmiuçar o texto. Se a Bíblia está dizendo, Alexandre, que Jabes foi o mais ilustre que seus irmãos, ele era humilhado pelos irmãos. Você não é nada, você é dor, você é o pior, você que traz o problema, a praga para dentro de casa. Agora, de repente, Jabes fechou a tramela da boca, começou a falar com Deus, Deus começou a mudar a história de Jabes, os irmãos dele começaram, mas que é isso? E aí? Que é isso? Quem tem cachorro aí sabe como é que é. Quando o cachorro faz um trem errado, você fala, você que comeu esse trem aqui, o cachorro fala assim, ó. Dá aquelas piscadinhas assim, ó. Verdade ou mentira? O cachorro não faz isso? Já criei cachorro. Como você te fez assim? Não estou sabendo nada não. Então você tem que fazer a mesma coisa. Vão continuar falando, você continua buscando. Sabe qual é o problema das pessoas? É porque não sabe o que quer da vida. Não sabe o que é da vida. Você precisa entender, eu quero é isso da minha vida, e eu vou lutar por isso, e eu não estou nem aí para o que estão falando de mim. Eu vou buscar o meu objetivo. Aí daqui a pouco as coisas mudam, e as pessoas que te chamavam de dor, de humilhação, vão te chamar de ilustre. Mas para chegar no ilustre, tem que encarar o leão, o urso e o gigante. Para chegar no ilustre, tem que chegar para o diabo e falar assim, Satanás, pode vir quente que eu estou fervendo. Misericórdia, pastor, falando um trem desse com capeta, misericórdia, falando uns 10 acima de mim. Uai, você não está preparado, não? Você tem que estar preparado para enfrentar o inferno. Não, aí, eu ensinei agora há pouco, sobre esse dia 7 até o dia 21, o que fazer. E nem falei jejum, hein? Falei de oração. Uai, vou te dando as ferramentas para você trabalhar. Então a oração de Jabes mudou seu destino. E o significado desse nome é muito pesado, porque enquanto ele não mudou a maneira de pensar, ele só carregava lembrança de sofrimento. Só que tem um detalhe, a dor não foi a história final dele. Ele substituiu, missionário, as lembranças de sofrimento por atitudes de vitória. Ele substituiu. Meu irmão, é para romper. É para romper. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu já ouvi de pessoas. Pastor, eu fico até sem graça de, por exemplo, prosperar, porque meus amigos não prosperam, meus irmãos não prosperam, eu fico sem graça, nem que eles vão falar de mim depois, falar que eu roubei, falar que eu não sei o quê. Eu não estou nem aí, meu irmão. Agora você vai deixar de prosperar porque os outros vão falar alguma coisa. Só falta essa. Você vai deixar de fazer seus propósitos com Deus porque os outros vão falar alguma coisa. Essas pessoas que vão falar alguma coisa não estão nem aí para você. Acorda. É preciso dar um choque. A maioria das pessoas ao nosso redor não estão nem aí para nós. Você está achando difícil o que eu estou pregando? Vamos na Bíblia. Jesus cercado por 12. Na hora que os soldados chegaram, João capítulo 18, meu irmão, todo mundo cascou fora. Verdade ou mentira? E na hora que está lá, ó, Jesus levando para ser interrogado, Pedro ali, ó. Pedro fez o quê? Negou Jesus. E depois que Jesus ressuscita, e ele tinha avisado que ia ressuscitar, os discípulos estão lá dentro, escondidos com medo. Jesus aparece, o carnudo do Tomé não está lá. Eles falam, Tomé, Jesus esteve aqui. Só acredito se eu tocar na ferida. Passaram mais ou menos 40 dias, chega Jesus de novo. Porta fechada, janela fechada, tudo lacrado. Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Aliás, na verdade, naquela época, se cumprimentava, e até hoje o judeu cumprimenta assim, Shalom Lahema. Paz e prosperidade seja com você. Shalom Lahema. Paz e prosperidade seja com você. Então agora, Jesus vai até Tomé. Vem cá, Tomézinho. Vem cá, meu discípulo amado. Vem cá, Tomé. Me dá um abraço, Tomé. Oh, Tomé. É isso que Jesus faz, gente? Jesus chega com toda a doçura dele.
Mete o dedo na ferida aí. Nem diz bom dia, nem boa tarde, nem nada. Mete o dedo na ferida. Senhor meu e Deus meu. Mete o dedo na ferida. É para colocar o dedo. Porque bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não viram, mas creram. Estava falando de mim e de você. Eu nunca vi Jesus, mas eu sei que Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Então, gente, o que Jabes decidiu foi trocar de identidade. Sabe aquela identidade sua antiga? Eu tenho a minha antiga ainda, que eu não sou carteira de motorista, então a minha antiga ainda, tem que atualizar. A minha foto da minha identidade, onde eu estou lindamente nela, é preta e branca, devia ter uns 18, 19 anos, sei lá. É antiga. Mas tinha cabelo. Na minha época, a minha é preta e branca. Mas lá em casa não dava para tirar, não tinha condição de tirar colorida, não. E funcionava assim. Meu pai falou assim: arruma o dinheiro aí, vai lá e tira a foto e tira a identidade. Tem que arrumar um serviço. Ué. Mas sem contar que desde os 7 anos vendia picolé na rua, né? Vendia picolé e no sábado sentava na porta de casa para engraxar sapato do pessoal que não trabalha, porque ninguém trabalhava no sábado naquela época, era difícil. Então engraxava o sapato do pessoal lá. E saía com 8 anos, 7, 8 anos, 9, vendendo picolé na rua. Minha mãe não sabia nem para que lado que eu estava vendendo picolé. Claro que eu chupava alguns também, lógico, né? Mas eu vendia mais do que eu chupava picolé, pode ter certeza. Hoje, meu Deus do céu, só Jesus para dar graça. Então, gente, Jabes decidiu trocar a identidade dele de dor e sofrimento para ilustre, servo de Deus, merecedor de bênção. Você não merece, para não merecer nada, mas por Jesus, sim, nós merecemos. Pelo sacrifício na cruz, sim. Ele nos justificou. Então Jabes agora resolve: eu vou trocar de identidade. Ou seja, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Mas não é assim: eu vou mudar de vida, eu estou tão triste, eu estou tão amargurado. Minha esposa falou assim: que o senhor gosta de ver quando eu faço. Eu estou tão tristinho, ninguém me ajuda, eu quero mudar de vida, mas ninguém me ajuda e tal. Eu vou mudar de vida, e você não vê no texto Jabes chamando o irmão dele, chamando alguém para conversar. Jabes vai falar com quem pode resolver. O problema do crente hoje é que não fala com quem pode resolver. Quem pode resolver é Jesus. Então ele decidiu buscar em Deus uma nova identidade, uma nova vida, uma nova história. O que adianta você cantar aqui? Uma nova história Deus tem para mim, e você continua fazendo as mesmas coisas. Ué, o que vai ter de novo, meu irmão? O que vai ter de novo? Você continua fazendo as mesmas coisas. E aí? E aí, gente? Então a nova identidade, a oração de Jabes foi transformadora. Ele começa dizendo assim: você está achando que você vai ter que orar 50 horas, 38 mil jejuns? Isso é bom para a gente, porque a oração sempre é boa. Mas a sinceridade aqui é que Deus sabe como é que é. Salmo 139, que a missionária Eliette gosta muito, Ele é que conhece aqui dentro. Antes que a palavra me venha à boca, o Salmo 139 diz que Ele já conhece o que eu vou falar. Então, Jabes começa direto e reto. Sabe o que eu aprendo aqui? Jabes simplesmente acordou e falou assim: vou orar. Não, eu vou orar, mas eu vou anotar aqui o que eu quero de verdade. O que eu quero. Não, isso aqui não, isso aqui não. Não, isso aqui eu quero. Não, isso aqui não. É isso aqui que eu quero. Ele formulou a oração dele. É isso que eu quero. Eu estou decidido. É isso aqui que eu quero. Eu quero é isso. Você sabe o que você quer da sua vida? Aí ele diz, olha como é que ele começa. Gente, esse homem é de um atrevimento espiritual tremendo. Esse homem é de uma fé tremenda. A Bíblia não fala mais nada dele. Você pode procurar, Alexandre, na Bíblia não acha mais nada sobre Jabes.
Mas nós estamos falando dele aqui hoje, no ano de 2025. Nós estamos falando de Jabes. Dois versículos, hein? 2 versículos. Aí ele começa e diz assim: tomara que me abençoes. Meu irmão, meu irmão. Jabes começa fazendo uma oração transformadora. Tomara que me abençoe. Ele está dizendo assim: olha, eu preciso da sua bênção para poder mudar de identidade. Eu preciso da tua bênção para poder mudar de vida. Uma oração inteligente. Tem gente que vai orar assim: Senhor, meu Deus, meu Pai. Você está orando o quê, irmão? Você parou no automático? É igual aqueles bonequinhos da corda nesse. Você tem que saber que você está orando. Se você vai orar rápido ou devagar, é o seu jeito. Mas tem que saber o que você está orando. Tomara que me abençoes. Ele está dizendo o seguinte: eu espero realmente que o Senhor escute a minha oração e me responda. Porque só escutar não vai adiantar, não. Você tem que responder a minha oração. Aí ele continua dizendo: alargue as minhas fronteiras. Meu Deus do céu. Sabe o que é isso aí? Desejo de crescimento. Ai, pastor, eu quero crescer muito em Cristo. Não é isso, não é só isso, não. Tem gente que é carne pura. E tem gente que é espiritual demais. Vou dizer uma coisinha aqui. Jabes está pedindo ali, alargues as fronteiras. Jabes tinha alguma coisinha, nem que for 2 vacas. Ele tinha alguma coisa. Um pedacinho de terra, porque ele pediu para alargar. Ele não pediu para possuir, Tiago. Então ele já tinha. E ele está pedindo: alarga as fronteiras, aumenta os meus negócios, alarga minha vida espiritual, alarga minha vida conjugal, alarga minha vida profissional. Eu quero crescer. Um dos maiores problemas dos crentes na face da terra: tem vergonha de crescer materialmente, porque se sente culpado. Não, mas e se eu crescer e meu irmão lá na igreja não crescer? Meu irmão, cada um colhe o que planta. Verdade ou mentira? Não pode. Eu até tenho condições de comprar um carro desse aqui, mas se eu comprar um carro desse, coitado do meu vizinho, se eu chegar na igreja com um carro desse, o que eles vão falar de mim e tal? Meu irmão, o que você está pensando da vida? Alargue as fronteiras. Qual fronteira você está precisando de crescimento aí? É a financeira, é a espiritual, é a profissional, é a conjugal? Eu não sei qual a fronteira que você está precisando, mas ele foi bem objetivo: alargue as minhas fronteiras. Se contextualizar ali, pegar na época, as pessoas trabalhavam com o quê? No campo. Plantação, animais, né? Essas coisas assim. Já vou traduzir para você entender. Eu quero ficar rico. Alargue aí que eu quero arrebentar. Ele não pediu uma porçãozinha, me dá uma porçãozinha pequena, não. Alarga, meu irmão, eu quero trem, é para arrebentar. Porque eu já vivi na humilhação demais, já vivi no fracasso demais. E tem um detalhe: os irmãos de Jabes não conseguiram conquistar o que Jabes conquistou. Porque a Bíblia diz que ele foi mais ilustre. Vou dizer mais, profeticamente aqui. Tem famílias que estão presas a maldições, mas pelo menos um ali vai se levantar e vai sair quebrando uma maldição atrás da outra, em nome de Jesus. Vai prosperar mais do que os outros, vai crescer mais do que os outros, vai expandir espiritualmente, materialmente mais do que os outros. Aí também prepara, vão te chamar de metido, vão te chamar disso, vão te chamar daquilo. Eu não quero nem saber. Todos nós aqui, as nossas famílias carregam maldições. Decida ser você a pessoa que vai quebrar essas maldições. Decida ser você: eu vou quebrar essas maldições. Mas eu não sou mais inteligente dentro de casa, não sou mais o mais bem formado e tal. Mas você decidiu e entendeu que se Jabes fez, você também pode fazer. Essa que é a fé. Aquilo que na sua família alguém nunca teve, você vai ter.
Aquilo que, aonde os pés da sua família nunca pisaram, você vai pisar. É isso aí. E tomara que mais pessoas na sua casa também alcancem isso. Não só você. Né? A gente deseja tudo isso para todo mundo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos. Então ele fala, alarga as minhas fronteiras. Sabe o que ele estava dizendo, gente? Expansão. Sabe o que ele estava dizendo? E eu não quero, gente, a oração desse sujeito é inteligente demais. Porque ele está dizendo, abençoa e alarga as fronteiras, tá? Só nesse alarga as fronteiras, ele não está dizendo só que ele quer crescer. Ele está dizendo o seguinte, eu quero, além das conquistas que eu já tenho, que o Senhor vai me dar, eu quero novas conquistas sempre. Acho que você não entendeu, não. Ele está pedindo, eu estou conquistando hoje, amanhã eu quero conquistar mais, depois da manhã eu quero conquistar mais, ano que vem eu quero conquistar mais, outro ano, até o Senhor voltar, eu quero conquistar mais e muito mais. Eu quero que as minhas fronteiras se alarguem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Talvez você está sendo zombado, chamado de dor, de sei lá o quê, de fracassado, porque uma porta se fechou, porque algo aconteceu e você está passando um momento difícil. Mas faça a oração de Jabes na fé de Jabes. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Você aqui, você que está assistindo, em nome de Jesus. É para crescer. É para arrebentar em nome de Jesus. É para frutificar em nome de Jesus. Agora a oração do sujeito não para por aí. Ele diz, alarga minhas fronteiras e que seja comigo a tua mão. Meu Deus. Esse homem é inteligente demais. Olha só, Tiago, ele pede para prosperar, ele pede para crescer. Aí sabe o que ele pede? Proteção. Não adianta eu conquistar e continuar conquistando se o Senhor não me proteger, porque o mal está por aí rodeando e querendo me pegar, e eu preciso que o Senhor me proteja. Envia os teus anjos para guardar os meus caminhos, para me livrar durante o dia, durante a noite, durante o meu trabalho, guardar meu patrimônio. Olha a oração, que oração inteligente, né, irmã? Que oração forte é essa? Que seja comigo a tua mão. Salmo 91, por favor, Vinícius. Que seja comigo a tua mão, muito forte. Ele está mostrando dependência de Deus. Se o Senhor não for comigo, tudo que eu vou conquistar que o Senhor vai me dar, eu vou perder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, volta no primeiro, por favor, Vinícius. Eu vou te fazer uma perguntinha aqui. Onde fica o esconderijo do Altíssimo? Eu não sei, meu irmão, é esconderijo. Mas você vai contar esconderijo para alguém? Você enterrou um ouro lá. É esconderijo. Você vai contar para alguém? Eu só sei o seguinte: se eu estou nessa fé de Jabes, eu estou guardadinho no esconderijo do Altíssimo. Eu estou guardadinho ali, estou guardadinho. Estou protegido. Será que a igreja do século XXI não percebeu que Deus, Ele quer realizar coisas extraordinárias através da nossa vida, não? Qual a diferença de Jabes para nós? Aliás, vou te falar, nós estamos numa situação melhor do que a de Jabes. Jabes está lá no Velho Testamento, Jesus não tinha se manifestado ainda. E hoje nós podemos pedir em nome de Jesus. Porque hoje a oração de Jabes tem que ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, agora ele diz assim: me preserves. Volta lá, por favor, Vinícius. 1 Crônicas 4, 9. Me preserves do mal. Me preserves do mal. Mais uma vez, a sua mão sobre mim vai me livrar de mal, vai me livrar da praga que assola ao meio-dia. Vocês não pararam para pensar ainda no Salmo 91?
fala de uma praga que assola ao meio-dia? Você sabia que os ocultistas, nesse horário de meio-dia, eles têm rodízio de pessoas que ficam clamando nesse horário? A bruxaria tem, o satanismo tem, nesse horário, porque se abre um portal espiritual nesse horário. Você sabia disso? Tem explicação teológica do texto, mas estou falando da batalha espiritual. Então, nesse horário, vai me dar uma canseira nesse horário e tal, mas não é só por causa da feijoada que você comeu, não, porque até antes mesmo da feijoada, já dá aquela coisa estranha, o sol está no pino, assim, aquele cansaço, aquele coisa. Verdade ou mentira? É ou não é? Você precisa começar a fazer leituras das coisas que estão acontecendo. Agora, gente, eu fico olhando o seguinte: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Olha bem. Agora, esse sujeito fecha a oração com algo que você nunca pediu para Deus e nem eu. Tudo que está ali para cima, talvez você já pediu. Mas Jabes fecha a oração com chave de ouro, de modo que não me sobrevenha e Jesus disse o quê? No mundo tereis? Mas Jabes pediu o quê para não ter o quê? Mas peraí, mas Jesus disse que nós vamos ter o quê? E Jabes pediu para não ter o quê? E o que a Bíblia diz? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jesus falou que eu vou ter aflição, mas Senhor, eu não sou advogado, então não sei falar como é, tem uma lacuna aqui, tem uma brecha aqui tem um precedente aqui, é isso aí. Tem um precedente aqui, Senhor. O Senhor disse que no mundo tereis aflições. Mas o irmão Jabes, que nem te conheceu, o irmão Jabes pediu para não ter aflição, Senhor. E como Deus gosta desse tipo de conversa. Deus gosta de que pessoas inteligentes vêm dialogar com Ele. Lá em Isaías ele fala assim: vem conversar comigo. Apresenta a sua... Acha para mim, por favor, pastor Nivaldo, dessa passagem de Isaías. Apresenta a sua causa. Vamos conversar. Deus quer conversar. Ele gosta. Lembra quando conversou com Abraão? Vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão. Senhor, mas, tem gente lá, se tiver 10, 15, se tiver 5 e tal, tá bom, Abraão. Não vou destruir não, se tiver alguém lá. Aí Deus faz o quê? Tira a família de Ló, porque não podia destruir, a família de Ló estava lá. Agora que não tinha ninguém, ele podia destruir. Mas o diálogo entre Abraão e Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que, meu Deus do céu, que na virada do dia, Deus ia conversar com Adão. E imagina a profundidade da conversa. Hoje você tem que escutar o Adinho, a Adinha. 43, 26? O Vinícius achou isso aí. Faz-me lembrar, entremos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possa justificar. Deus está te chamando para conversa, meu irmão. Você está achando que oração, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoa os fulano, abençoa, abençoa, não sei o quê. Você acha que oração é só isso? Deus quer dialogar com você. Eu sou meio atrevido para orar. Falei, Senhor, se Jabes não passou para a aflição, por que eu tenho que passar? Ué, eu quero esse negócio para mim também, Agora, cuidado com o que você vai ouvir de resposta, hein? Porque a resposta pode vir assim: mas quem disse que eu imputei a aflição sobre a sua vida? Essa aflição foi você que plantou. E aí? Inês, é mais ou menos por aí. É tapa para cá, tapa para lá, né? É mais ou menos por aí. Meu irmão. Então, gente, o que eu quero que você guarde aqui nessa noite: qual o resultado da oração de Jabes? Deus atendeu a oração de Jabes. Amém. Pequena, acho que não dá 30 segundos de oração, mas para chegar na oração, Jabes pensou muito tempo. O que eu vou pedir? É aquele negócio, você pode fazer um desejo só, vai ser realidade. Você vai pensar no que você vai falar, não é? Pensa para conversar com Deus. A Bíblia diz, Eclesiastes 5, se eu não me engano, Eclesiastes capítulo 5, Vinícius, que guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus.
Guarda o teu pé quando entrar na presença de Deus. Quer ver? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem teu coração, emoções, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Que lenhada, hein? Vai não, Elias? Vai dar ainda de novo, não? Meu irmão, tem gente que já está na esquina, está virando o cara. Senhor, meu Deus, meu pai está chegando na igreja, Deus, eu só que estou precisando, estou desesperado, até espumou no canto da boca. Não te precipites com a tua boca. Presta atenção que você vai falar com Deus. Está passando mal é a palavra, Ludmila? A Ludmila fez assim, ó. Não te precipites com a tua boca. Meu irmão, sabe qual que é o problema do povo de Deus? É que o povo de Deus não conhece Deus. Porque para conhecer Deus tem que conhecer a Bíblia. Estuda. Meu irmão, eu duvido a pessoa que estudar Provérbios e Eclesiastes, ela já começa tomando pancada para tudo quanto é lado. Provérbios você apanha o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eclesiastes você vê um homem que afastou da presença de Deus e parece que voltou depois, que é Salomão. Você apanha o tempo inteiro. Isso gera o quê? Sabedoria. Porque sabedoria é conhecimento e entendimento. E o que ele está dizendo ali? Não te precipite com esse bocão. Eu vou traduzir para você. Fecha essa sua boca grande. E para de agir na emoção. Porque na emoção você conversa fiado. Pronto, traduzi para você. É o que está escrito ali, pastor irmão. É o que está escrito. Porque coração quer dizer emoção. Hã? Mas não, você quer falar. Quer falar, 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 quer falar. Pega o megafone e vai para a avenida, então. Vai lá para um monte de moeda onde eu vou lá, pega, fica falando no montanha lá, a pessoa ouvir lá, não. Mas você vai rever sua oração a partir de hoje. Porque tem gente que acha, eu preciso orar antes de dormir, tá? Aí vai lá orar, Senhor abençoa o pastor, se lembrar do pastor, né? Senhor abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano, o negócio que eu vou comprar amanhã, que eu vou pagar, Senhor me ajuda aqui, me cura aqui, Senhor. Aí quando acorda, está com a cara no colchão. Hã? Quem fala amém? Ah, no outro dia, né? No outro dia acorda, amém, vou dormir agora. Vai estar de dia já? É porque dormiu naquela posição. Meu irmão, parece brincadeira, eu gosto de levar o negócio na leveza. Eu vou, eu volto. Você precisa entender uma coisa. Irmão Joel, Deus abençoe o senhor. Meus parabéns no seu aniversário, viu? Deve ter tido festa aí hoje em Divinópolis, né? Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Gente, será possível que você não vai ver que está na Bíblia a oração de Jabes? Não vai ver o que está acontecendo com a sua vida, que a Bíblia é a resposta. O meu povo perece por falta de conhecimento. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse Jabes, como é que... Gente, eu fico pensando o seguinte. Tem um rei na Bíblia aí que eu esqueci o nome. Mas ele morreu e a Bíblia diz assim, morreu e não deixou saudade. Mas o Jabes deixou saudade. 2 versículos. Meu irmão, se eu for aprofundar teologicamente e começar a pesquisar, vou achar um tanto de coisa da cultura da época, da história do Jabes, mas só aquilo ali que está falando do Jabes já serve para a minha vida. Pouquíssimas palavras, mas profundas e diretas e objetivas. Hã? Não é no muito falar, Jesus falou isso. Não é no muito falar. Então, o que era dor virou honra. Sua vida se tornou exemplo de superação e fé. A vida de Jabes tornou um exemplo de superação e fé. Tanto é que estamos falando sobre ele aqui hoje. Quantos mil anos depois? Hã? Quantos mil anos depois? Tem pastor que escreveu um livro sobre Jabes. Falei, rapaz, como é que esse cara escreveu um livro sobre Jabes? Um livro sobre Jabes. É só aprofundar. Meu irmão, a Bíblia, sabe como é que a Bíblia fica gostosa? Não é só quando você passa o olho, não é quando você aprofunda. Ô Pedro, você está secando as redes por quê?
Por que você está secando as redes? Porque eu não pesquei nada, trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Ninguém mandou você lavar as redes. Entra no barco de novo e vai para o alto mar. Se eu trabalhamos a noite inteira, porém, segundo a sua palavra, nós vamos lá. Jabes entendeu, é segundo a palavra dele. É segundo ele, ele é que manda, ele é que comanda, ele é que faz, ele é que desfaz. Ele é o Senhor. É isso. Não é a religião, não é a placa da igreja, não é o pastor que nada. Meu irmão, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu me lembro, eu gosto de falar isso aqui, tem gente que não sabe. A mãe da missionária ali, ela tem tipo uma peça na cabeça. O médico deu 6 meses de vida para ela. Já tem uns 20 anos. 20 anos. Os médicos não entendem. Não entendem, mas não entendem por que ela está viva. Um dia ela falou comigo assim, pastor, vai, estou tão cansado. Eu falei, Senhor, que dia que o Senhor vai me levar? Ela assim, Deus falou com ela, lá vem com essa ladainha de novo. Vai partir do dia que eu quiser. É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Animou assim, mesmo? Vocês estão entendendo, gente? Estou chegando para o final aqui. Então, não importa, meu irmão, não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Jabes começou na dor, terminou como? Mais ilustre do que os irmãos. Jabes devia ser um menino de recado, agora era aquele que todo mundo pedia conselhos. Jabes, e aí, o que eu faço? Você é um cara que... É fato, se você prosperar, as pessoas te pedem conselho, não tem jeito. Quando eu digo prosperar, não é só dinheiro. Às vezes a pessoa prospera na sabedoria, de conhecimento de alguma área. Todo mundo tem aquela pessoa como referência, ela pode ser a mais humilde. Eu me lembro, logo quando eu converti, uns jovens de uma igreja me chamaram para ir na casa de um senhor. Falou assim, você quer ver o que é sabedoria? Eu falei, vamos lá, ué. Vamos lá. Chegamos lá, uma casa extremamente simples. A casa não era maior, aqui assim mais ou menos, muito limpinha. E aquele senhor sentou e começou. Com quem que ele andava? Quem conhece já sabe. Andava com a irmã Ana, com o Pimentel, que é o pai que foi governador aí, mas ele era crente de verdade, que já morreu, né, o senhor já. E ele cruzou a perna assim e ele só tinha um pedaço do pé. E o homem falando, eu era novo convertido, novo mesmo, já até 4, 5 meses convertido. Eu sei, escutando aquele homem falando e sentindo aquela glória no local. Escutando aquele homem falando e sentindo aquela glória no local. Eu fiquei imaginando, depois, né, missionária velha? Ele, irmã Ana. Aí ele falou comigo assim, comigo com os dois estavam lá, né? Mas por mais que Deus te use, continue entendendo que você é nada. Porque não teve um canceroso que chegou até a mim que não foi curado. Eu pus as mãos e ele foi curado. Todos. Mas um dia começou um negócio no meu pé. E eu falei, se eu curo os outros, eu curo eu também. E não curei. E fui no médico, disse que era câncer. Tinha que cortar o pé, pastor Nivaldo. Assim foi a história dele. Teve que cortar o pé. E ele falou assim, não vai cortar meu pé não, porque eu já curei tanta gente, não vou me curar? Ah, mas vou. E Deus falou assim, está perdendo tempo. Seu pé já era. Para você aprender que quem faz sou eu. Então, todas as vezes que você andar e que você mancar, você vai lembrar, eu é que faço, não é você. O homem tinha uns 80 e poucos anos. Aquela glória de Deus naquela sala, naquela casa simples, humilde, sabe aquela coisa de conhecimento? O homem entendia de Bíblia demais. Entendia de Bíblia demais. E ele contando, eu já cheguei no final aqui, é só mais uma coisa e eu termino. Estou dentro do horário ainda. E ele contando que um dia estavam numa vigília, ele, irmã Ana, imagina o fogo numa vigília dessa. Imagina. A irmã Ana contou para mim que uma vigília que ela estava, pessoas voavam dentro da igreja. De tanta unção, as pessoas voavam, levitavam dentro da igreja, pastor Nivaldo. De tanto poder, tanta unção. Cheias do Espírito Santo. E ali, perdi o que eu ia falar
Vou falar da irmã, perdi aqui. O que eu estava falando? Você lembra, né, Vanderlene, dela? Mulher de Deus. Pois é, Vanderlene, eu estou querendo saber disso até hoje. Minha esposa cobra para ir lá sempre. Eu tenho que ir lá saber se ela está viva ou não. Gente, eu perdi. Eu estava falando do rapaz. Ah, tá. Aí eles estavam numa vigília e agora foi para casa. Cheio de unção. Aquela vigília tinha gente... O poder de Deus, poder mesmo, poder mesmo. Quando ele chega na casa dele, que ele abre a porta, pastor Livaldo, um homem todo de branco, no sofá dele. Na hora que ele abre a porta, ele olha para aquele homem todo de branco e fala assim: está fazendo o que aqui, Satanás? Ah, se fosse os crentes de hoje, está todo de branco, oh glória, o anjo veio me visitar depois da vigília, oh glória, pode sair daqui, em nome de Jesus. Desapareceu. Meu irmão, não é porque está de branco, de preto, de marrom, de azul, que usa coroa, que é bonito, não. Já vai olhando assim, glória, glória. Glória nada, quem é você? Se veio do outro lado, pode sair fora em nome de Jesus. Estou te mandando embora em nome de Jesus. Cheio de espírito enganador aí. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você aqui. Ore com ousadia. Não se limite ao que disseram sobre você. Ao que disseram e aquilo que estão falando sobre você. Que você não presta, que você é ruim de serviço, que você é isso. Talvez você até foi. Mas hoje só fala assim: hoje eu mudo de vida. Hoje eu vou mudar de vida. Porque muitas das vezes as pessoas falam do outro, não tem jeito não. Mas tem coisa que nós também damos munição para a pessoa falar. Sim ou não? Sim ou não? Então, você tem que entender isso. Eu me lembro que quando eu manifestei demônio ali naquela igreja, tem quase 30 anos atrás, o rapaz que estava expulsando, veio o pastor e veio um obreiro, e o obreiro que estava expulsando, ele era patolinho assim, mas baixinho, e eu aqui vendo meu corpo ali, e aí eu cheguei na orelha do cara, Fabiano, e falei assim: você, eu não, né? O demônio estava na minha vida, né? Você não tem poder para me expulsar porque você é garoto de programa. Eu lembro disso até hoje. Me empurrou, pegou assim, falou assim: realmente eu já fui, mas hoje sou lavado e comprado com o sangue da vitória. É, meu irmão, mas digamos que ele estivesse na prática ainda. O diabo tinha derrubado eles. Cuidado, hein? Cuidado. Então, gente, eu quero que você entenda o seguinte: a presença de Deus é o segredo da vitória. E Jabes sabia disso. Eu quero a tua mão comigo, eu quero o Senhor comigo. Quando Deus atende, Ele transforma a história dele de dor em testemunho de honra. Em testemunho de honra. Como Jabes, você pode mudar sua história através da oração. Deus pode ampliar seu território espiritual, seu território familiar, financeiro, todas as áreas da sua vida. A dor não define seu futuro. A oração, sim. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia. Vanderlene, mas eu vou descobrir se ela está viva. Se ela estiver viva e tiver em condições, eu trago ela na igreja aqui, né, missionária Vera? Fica de pé, por favor. Deus falou com você aqui nessa noite? Deus não te fez para dor. Deus não te fez para ficar embaixo, meu irmão. Deuteronômio capítulo 28. Vai estudar a sua Bíblia. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Para estar por cima e não por baixo. Deus te chamou para ser grande. Quando a gente fala prosperidade, todo mundo só pensa em dinheiro. Se você quiser também, Deus te dá a condição de você ter, lógico. Mas, como esse irmão que eu contei, ele não tinha dinheiro, vivia o básico, mas tinha poder. E ter dinheiro também não é ruim, não. Ter dinheiro é bom demais. Mas o dinheiro não pode ser seu senhor. Porque o foco dele estava no poder, Tiago.
Nós falamos da irmã Ana aqui, a Vanderlei perguntou, a missionária Vera, é só falar que a anteninha já liga na hora, né? A maioria sabe. Eu dentro da casa dela, eu via comida brotar na panela. Ó, panela vazia, porque eu esvaziei, passei a colher e enchi meu prato. Ué. Se você tivesse lá, você podia comer o dia inteiro. Enquanto não parasse de comer, a comida não parava de brotar na. Ainda bem que você não foi. Era só eu e Marcelo. Meu irmão. E ela era desse jeito. É assim que Deus faz. Cada um é de um jeito. Onde você quer que Deus alargue as suas tendas? Fecha seus olhos. Fala com Deus aí, em nome de Jesus. Fala com Deus. Você que está assistindo aí também, fala com Deus agora. Essa situação não define o seu futuro, não. O que vai definir o seu futuro é a sua atitude diante dessas situações. Deus quer te levantar. Que oração é essa? 2 versículos, eu podia falar muito mais coisas aqui. Que oração é essa? Que tem gente que escreveram livros. Aleluia. Exatamente, Vanderlei. A Lagoinha começou lá, com ela e com esses outros que eu falei aqui, ó. Começou lá. Aleluia. Oh, meu Deus. Meu irmão, começa a falar com Deus. Jabes não esperou a oração do pastor, não. Você está esperando a minha oração? Fala com Deus. Oh, louvado é o nome do Senhor. Agora saiba falar com Deus, que guarda o teu pé quando estiver diante de Deus. Sejam poucas as tuas palavras, ou seja, cuidado com o que fala.